Uma outra pergunta que fazem com frequência para nós é: como você acredita que se protege contra ataques espirituais agora que você é cristão? Boa pergunta. Ah, pela graça de Deus, eu me lembro, fiquei muito tempo mesmo ainda só a estudar e ter o domínio, a estudar os livros, a Bíblia Sagrada, os livros de teologias também, nós aprendemos, também estamos a falar, os livros do Espírito de Profecia. Os livros do Espírito de Profecia são livros não canônicos, ok? Da Bíblia, mas elas também são inspirados por Deus. São inspirados por Deus, mas eles não fazem parte do canon sagrado. Ok? Então, estudando a Bíblia Sagrada, que é o canon sagrado, e estudando também os livros sagrados que não fazem parte do canon, eu aprendi, pela graça de Deus, não somente pela experiência, porque não adianta experiência. Aí não é questão de ter experiência. A questão é, se não estamos com Deus, estamos no outro lado. Não existe campo de neutralidade lá. Ou somos de Deus, ou somos de Satanás. Não existe estar no muro. Não há muro lá, não. Só porque estou no muro, não, não sou desse lado, não, não existe lá. Então, o que hoje, como cristão, o que acredito para me proteger? A melhor forma de se proteger? Ah, há um capítulo num livro chamado Grande Conflito, escrito por norte-americana. O capítulo diz a nossa única salvaguarda. O capítulo tem como tema a nossa única salvaguarda. E Jesus mesmo mencionou ele. Na Bíblia, ele fala em São João capítulo 15, verso 5. É muito famoso, eu gosto desse. Sem mim não poder fazer nada. Vós sois as varas, eu sou a videira. Se não estiver ligado a mim, diz ele, não vai acontecer, não somos nada. Seremos simplesmente como palha. E sendo palha, quando o fogo passa, o que acontece? Fogo. Vai queimar. Então, a nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de quem? De Cristo. E como estarmos aos pés de Cristo? Estudar, ok? Não estamos a falar ler, estamos a falar estudar, examinar, questionar. A diferença de um teólogo e de um crente normal é que o teólogo, ele questiona, ele lê e ele questiona Deus. Ele não aceita antes de questionar. É assim que a teologia ensina, ensina a questionar. Ele não ensina a crer, não. É o contrário. Os crentes acham que, quando estuda teologia, ensina a acreditar. Não, eles ensinam a questionar Deus. Ele ensina a questionar e depois Deus responde. Quando nós questionamos, Deus vai responder. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós começamos a ler, e automaticamente as questões começam a surgir. Por quê? Por que dessas coisas? E Deus vai respondendo. Cada vez que você vai fazer essas questões, Deus vai responder através do Espírito Santo. Isso é fato. São factos. Então, são essa forma que, pela graça de Deus, cultivei livros de meditação, como Recebereis o Poder do Espírito Santo, Recebereis o Poder, meditação também da escritora norte-americana Ellen White, a fé que opera, a fé que opera, são meditações que me ajudaram. E livros, eu citei até, no meu testemunho, lá no livro também citei, da série do Grande Conflito, estão Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, a Atos dos Apóstolos, Caminho a Cristo, Parábola de Jesus. São esses que me ajudaram a ter uma mente equilibrada. A primeira coisa de ter é termos a mente equilibrada. Como é que é ter a mente equilibrada? Conhecer Jesus fala disso. Ele fala disso em São João capítulo 10. Ele fala: Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, e eles ouvem a minha voz. A questão é: quando nos tornamos amigos de Jesus, nós discernimos a sua voz na nossa consciência, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio à tempestade, em meio
Estamos numa praça, imaginemos que estamos numa praça, numa escola em que todo mundo está a fazer, mas eu vou ouvir a voz do Espírito Santo quando ele está a falar comigo. Filho, não faça isso. Filho, não vai naquele caminho. Se você for daquele caminho, lá tem armadilha. Não vai para aquela casa, naquela casa tem armadilha. Então, é desta forma que eu me protejo, entregando a minha vida diariamente a Jesus e estudando a palavra de Deus e testemunhar. Testemunhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, não porque Ele fez no passado, não, não. Está fazendo agora na tua vida. Testemunhar e cantar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de ter uma música. E quando estou a caminhar, eu estou a orar ou estou a cantar. Eu posso não abrir a boca, mas eu estou a cantar dentro da minha consciência. Isso me ajuda a me proteger dos pensamentos negativos. Isso me ajuda a me guardar de coisas negativas. Então, música, oração, estou sempre como se fosse a vida de Enoque. Eu aprendi a meditar também como Enoque foi. Então, são essas formas. Se Enoque fez, Enoque era uma pessoa normal. Daniel era uma pessoa. Paulo era uma pessoa. São pessoas normais como nós. E se Deus fez neles, também Ele pode fazer em nós. É só questão de desafio. É só uma questão de aceitarmos que Deus faça em nós. Então, são formas de nos proteger. Não tenha preconceito. Retirar o preconceito religioso ou o preconceito religioso, ou então a mentalidade de religioso partidário. O religioso partidário tem uma mente fechada, ele se fecha para as coisas, coisas maiores. Aquilo que Jesus fala. Eu tenho muitos para quê? Para te mostrar, para te dar, mas você não está preparado, porque às vezes nós fechamos a nossa mentalidade com preconceito religioso. Ouça só a experiência dos berianos e tessalonicenses. Paulo falou, Paulo era amigo de Deus, mas mesmo assim, os berianos não só ficaram porque Paulo falou é amigo de Deus, não. Eles foram consultar se aquilo que Paulo falou é verdade, se mesmo assim que está no rolo. E Deus até afirma, Atos 17, 11, Deus até elogia o comportamento dos berianos. Não é Lucas que escreveu, não. É elogio da parte de Deus. Os berianos eram mais prudentes do que os tessalonicenses, que ouviram e meteram em prática. Então, a melhor forma de nos proteger do mal é questionar. A teologia liberalista, atualmente, impede com que você questione. E se você questionar, ele vai te dizer: faça o que você, faça o que você te agrada, faça o que te agrada. Não questione. Mas a teologia verdadeira nos ensina a questionar Deus antes de acreditar. E quando questionamos a Deus, Ele nos responde e nós acreditamos. E quando nós acreditamos, no momento certo, a pergunta vem. E agora Pedro fala: quando nós nos entregamos a Deus, a nossa mente está em Deus, acreditamos, não porque ouvimos dizer, mas porque temos experiência pessoal. Quando nos perguntarem a razão da nossa fé, nós vamos falar com certeza. É assim que aconteceu com os cristãos que eram mortos na Idade Média. É assim que acontece atualmente, hoje, que está falando assim. Existem pessoas que estão a morrer, estão a ser queimados, estão a ser mortos a tiros. Neste momento que estamos a falar, existe muita gente que estão a morrer. Não é hoje, não é no passado, não é na Idade Média, hoje e agora. Por que que eles morrem, aceitam morrer em nome de Cristo? Porque eles têm uma experiência pessoal com Deus. Não porque ouviram dizer de Deus, porque eles têm experiência com Deus. Deus nos pede para termos uma experiência pessoal com Ele. E quando perguntarem a razão da nossa fé, nós vamos explicar com amor e sem ódio, sem espírito de vingança, sem ressentimento, sem rivalidade. Vamos falar com amor e justiça. E mesmo até se for para a morte,
nós vamos morrer com alegria, porque nós acreditamos e temos a certeza do que nós acreditamos. Temos a convicção. Então, essa formação forma de nos proteger do mal, de nos proteger do engano, de nos proteger da mentira, dos falsos profetas, dos falsos líderes. Os falsos líderes não aceitam ser questionados. Quando o membro aparece para questionar, ele fica alterado, porque ele sabe que está enganado. Ele não quer explicar a verdade, ele mente. Então, é desta forma que vamos nos proteger e vamos ajudar os outros também a se protegerem quando nos consagrarmos a Deus. A nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de Cristo, darmos o Espírito a Bíblia e o Espírito de profecia. Espírito de profecia são livros não canônicos, mas inspirados também por Deus. Está lá no Apocalipse 19, versos 10. O anjo explica a João que o espírito de profecia são, ok, testemunhas de pessoas consagradas a Deus como você. Ele fala disso. Então são esses que nos ajudam, nos iluminam e nos até inspirados. Quando você pega, não está a falar o inário novo, está a falar o inário antigo. Não sou preconceituoso, mas estou a falar do inário antigo. Nós vamos encontrar quando você estás a cantar, estás a meditar também, porque foram orações de pessoas que estavam a morrer em nome de Jesus e pessoas que estavam em comunhão com Deus. É desse sentido.